Boa tarde, Letícia. Tudo bem? Boa tarde, Jean. Tudo bem? Então tá joia. Eu estou aqui para fazer uma ação pontual da Unimax. E aí você, como nossa amiga, parceira, né, veio nos dar essa entrevista sobre TDAH, que é um dos pontos focais do nosso trabalho em métodos positivos. E o nosso objetivo é ouvir uma pessoa TDAH, né, que seja neurodivergente, para buscar um pouquinho de compreensão, de acolhimento, entendimento de como funciona esse processo de ter TDAH, de ser diagnosticado com TDAH e coisa e tal. Então, eu queria ouvir algumas coisas, né, de você, principalmente sobre o diagnóstico, em primeiro lugar. Eu tenho um questionário aqui para fazer para ti, e aí vamos ver o que dá essa entrevista entre a gente aqui. Então, a primeira questão é quando e como você foi diagnosticada com TDAH e se você pode descrever um pouquinho para a gente esse processo. Uhum. Eu fui diagnosticada com TDAH há 10, 11 anos atrás. Então, assim, eu tinha 32, 33 anos. Então, já tardiamente, uma adulta TDAH, e isso aconteceu por conta de um processo depressivo que já era recorrente e quase um colapso que eu estava vivendo, mas o processo diagnóstico foi assim, o psiquiatra estava tratando a depressão e nada dava certo. Eu fazia terapia, eu tratava a depressão e não se resolvia. E aí, através do questionário, como que é o nome mesmo daquele questionário? TDAH? Você me pegou agora de TDAH? É, Sim, o questionário TDAH, isso. que é feito de atenção e tudo mais. E observação, porque eu ia mensalmente no psiquiatra, tratava com Uhum. terapia também, mas não cheguei a fazer os testes psicológicos, porque demandava muito tempo. Eu tinha um filho pequeno, fazia mestrado, dava aula em 2 universidades e trabalhava ainda, e não tinha dinheiro também, né? Porque sempre foram muito caros. E eu não sabia o que era TDAH na época. O meu psiquiatra, que é o mesmo até hoje, ele começou, antes de me dar o diagnóstico, ele falou, ele faz sempre assim, você já ouviu falar em TDAH? Ah, lê este livro aqui. Porque ele já me conhecia, já eram 2 anos tratando de depressão, né? E eu sou muito, você sabe? Lê isso aqui, Letícia. Li o livro. Ah, que interessante, legal. Ah, lê esse artigo aqui. Então, ele já tinha sacado, sabendo da minha história de vida, né? Não fui uma criança que ia mal na escola, né? Mas fui uma criança que dormia na escola, que não prestava atenção na escola e que desenvolveu, sem saber que era diferente, achando que todo mundo era assim, que todo mundo tinha sono, que todo mundo dormia, que todo mundo aprendia sozinho, porque era isso que eu achava, que a gente aprendia sozinho com os livros, que a gente ia na escola para brincar, para conhecer os amigos e para dormir. Eu meio que tinha isso na cabeça. E era um sofrimento aquele sono. Era o maior sofrimento é o sono. De lembrança da escola era o sono. Então eu desenvolvi uma forma de aprender sozinho. E das questões mais difíceis, assim, matemática em alguns pontos, eu tinha um pouco de ajuda do meu pai, dos meus irmãos que são mais velhos, então meu irmão mais velho, 10 anos mais velho. Então eu sempre me autocobrei demais, porque eu nunca cobrei tirar 5, sempre fui uma garota que me cobrava tirar 10. Então, assim, eu não conseguia atender com os livros sozinha, eu batia os livros na cabeça de todo mundo na minha casa. Me ensina, me ensina. Então, assim, eu não conseguia aprender na aula, mas de alguma forma eu corria atrás de aprender sozinha. E isso foi assim sempre, a vida toda. Então, quando eu cheguei no psiquiatra, na verdade, foi por tempo de consulta, de conhecimento que ele tinha, mais o questionário e mais por tentativa de resolver um problema e não conseguir. Então, o prejuízo maior do meu TDAH era a nível da depressão. Entendi. E como que você se sentiu em receber o diagnóstico nessa época? Já que foi tardia, né? Você veio Uhum. ter esse diagnóstico na vida adulta. Como que Exato. foi isso para você? Foi libertador para mim. Eu consegui entender que eu não era, que eu era diferente e que, porque
em algum momento na faculdade, por exemplo, comecei a perceber que enquanto as minhas amigas de república estudavam 4 horas, 5 horas para uma prova, eu estudava 40. E que, tudo bem, eu ia melhor que elas na prova, mas que tinha alguma coisa que não era normal ali, né? E outras coisas, aquele sono era descomunal. As pessoas prestavam atenção, as pessoas saíam da sala de aula sabendo falar sobre a matéria, eu não. Por mais que um dia antes da prova eu tinha até uma lousa em casa que eu explicava para todo mundo, porque o meu processo mental de aprendizado é de uma forma que eu tenho que aprender, que eu tenho que saber linha por linha. Então, para explicar, fica muito mais fácil. Então, eu sou uma boa professora. Eu sou boa para explicar para as pessoas, porque para eu entender é difícil. Então, para eu entender, quando eu estou estudando, eu leio 1000 vezes uma frase. Eu não vou voltar no texto, nunca mais, se bobear. Mas, e eu vou gravar aqui, daí eu vou gravar. Mas eu vou voltar muito naquela frase, eu não vou conseguir ir para a frase de baixo se eu não entender a frase de cima. É uma coisa que eu tenho trabalhado até em terapia, porque é uma autocobrança. Então, por que eu não me desprendo daquela frase e não vou para de baixo para baixo, para eu poder ter mais rendimento, ser mais prática? Eu não consigo ser prática. Então, assim, quando eu tive o diagnóstico, eu comecei a entender por que eu era assim, por que eu funciono desse jeito. E as pessoas podem pensar, não tem prejuízo, então você sempre se deu bem na escola, você se formou numa faculdade boa, você fez mestrado na USP. Não, teve prejuízos energéticos. Então, assim, enquanto alguém estudava 4 horas, eu estudava 40 a vida inteira para uma disciplina. Num dado momento, essa conta chegou, né? De uma vida inteira. Então, assim, foi libertador saber que eu nunca mais ia sentir aquele cansaço absurdo, porque era uma depressão de cansaço. Era uma depressão que, assim, de repente eu tenho que ir no banco. Eu só consigo ir no banco naquele dia, não fazer mais nada. Eu não quero fazer mais nada. Isso você, viu, Lê? Mas aí isso você entende que foi seu impacto inicial quando você ficou sabendo sobre o TDAH? Você acredita que isso impactou na sua autoestima de alguma forma? Sim, com certeza, porque eu entendi que eu era diferente justamente por algo, por uma questão, e que isso podia ser trabalhado. Só que tem um Entendi. negócio, à primeira vista, você sente que você vai poder ser curado, mesmo te falando que não, você entendeu? Mesmo falando que não tem cura, Tem uma esperança. tem uma esperança. Então, você tem uma esperança de ser normal, de De se funcionar. encaixar, né, na É, normalidade. exatamente. Então, você acha que, é isso, então vai consertar isso. Realmente, a medicação, ela dá uma consertada boa nisso, você entendeu? Ajuda bastante, né? Então, eu acho que o diagnóstico, daí você, com a medicação, você se sente normal. Fala, o quê? As pessoas funcionam desse jeito? Eu fiquei a vida inteira funcionando um abaixo disso? Por quê? Que injusto isso! Você entendeu? Então, eu acho que não é só o impacto do diagnóstico, é o diagnóstico com a medicação. Faz, eu falo, o quê? As pessoas funcionam assim? E eu funciono Ótimo. uma vez abaixo disso a vida inteira? Que coisa injusta. Então, eu acho que esse impacto que causou mesmo, que falou, poxa, agora eu posso tudo. Você entende? Que Que bom, isso delícia! foi positivo pra caramba. Nossa, é isso que mexe muito com a autoestima. Que delícia poder pegar o meu computador e fazer um seminário ou uma aula em menos e não ter que largar a semana inteira para montar 5 horas de aula. Entendi. Entendeu? Que na época eu dava 5 horas de aula na Unip e eu gastava 40 horas para montar 5 horas de aula. Eu tinha mais 15 horas de aula do mestrado. Você imagina, um filho pequeno, aonde que eu arrumava tempo? Eu não Tempo, dormia, você entende? tinha uma Porque qualidade de sono péssima. sono péssimo, irritação, porque o Arthur era pequeno e eu tinha tudo isso. Então eu levava ele no parquinho, eu contava lá 20 minutos, assim, ai, passe 20 minutos, passe logo, porque eu tenho isso para fazer, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E
né? Porque eu desprendi há muito tempo. Então, quando eu comecei a fazer o uso da medicação, eu comecei a ter melhor qualidade de vida, melhor qualidade de tempo com meu filho, com as minhas coisas, comigo mesma. Então, as pessoas funcionam desse jeito. E eu não funcionava assim. Então, eu estou tendo a chance de ser normal. Nunca vou ser sem o remédio, sem a medicação. Sim. Mas tudo bem, então. Mas estou funcionando. Já estou Que funcionando. bom, né? É. Eu acho que é muito válida a medicação quando ela traz essa ajuda, é muito importante, né? Essa ajuda colaborativa que a medicação traz para a qualidade de vida das pessoas, né? Uhum. Então, tem um viés, assim, de não medicalizar, né? Uhum. Em alguns casos, mas entendo que se é para melhoria, se você acerta o medicamento e ele funciona, eu acredito nessa evolução, nessa melhora que acontece na vida das pessoas, sim. Mesmo que ele seja ad eterno aí na vida das pessoas, ou temporário, dependendo de caso para caso, né? A gente nunca sabe, mas essa qualidade que ele traz é muito importante para o indivíduo, né? Se perceber, se autoconhecer e não se rotular ou se inferiorizar perante aos colegas ou aqueles que estão ao seu lado. Então, acho muito importante. E, Lê, me conta aí, nessa sua trajetória, você deve ter buscado vários tratamentos, terapias e coisa e tal. O que você experimentou para ajudar o seu TDAH? Ó, eu fiz terapia, e o uso da medicação. É lógico que você vai pegando. Como eu tive diagnóstico adulta, então estudei muito. Faz 10 anos que eu estudo TDAH, não é só a partir do momento que eu entrei na faculdade de psicologia. Então, eu Sim, passei a estudar, porque eu sou uma pessoa que adoro estudar. e E autoconhecimento também, né? eu Porque talvez você eu sempre é o tive seu um caso. hiperfoco, eu acho que eu sempre tive um hiperfoco em conhecimento. Talvez isso me ajudou a ter ido bem, né, na escola, assim, no quesito acadêmico. Então, eu sempre estudei bastante. Então, eu comecei a sacar. É muito difícil lidar com o TDAH, né? A gente é muito desorganizado. É difícil ter rotina. A gente odeia rotina. A gente é impulsivo. A gente é hiperativo. São coisas que são muito difíceis de lidar para você dizer que você é. Não, eu me autoanaliso sozinha, a medicação é incrível, tal, e tá tudo certo, né? Mas o que eu posso dizer que a princípio de uma primeira do maior impacto, o melhor tratamento é medicamentoso, o de maior impacto. O que mais traz mudanças para a sua vida é o medicamento. A terapia, ela te ajuda incrivelmente, porque você tem que ajustar a medicação com o teu jeito de ser, porque nem todo TDAH é igual, né? Tem um que Sim. vai ser mais hiperativo, e mesmo dentro dos hiperativos, cada um vai ter um jeito de ser diferente, né? Cada um é de um jeitinho. Então, cada terapia também vai ser de um jeito para uma pessoa. Alguns vão se dar melhor com TCC, outros vão se dar melhor com abordagens diferentes. E para cada faixa etária também. Então, por um momento, foi importante entender das terapias comportamentais. Só que elas são mais rasas. Para mim, adulta, na fase adulta, foi por um período. Depois as minhas demandas eram maiores. Não era só TDAH na minha vida. Então, e não é, né? Então, Sim. hoje eu faço terapia e continuo mais com outra abordagem e com outros focos, com outras demandas também, não só essa. Porque já sei o que eu tenho que fazer em relação ao TDAH. Nem sempre eu consigo controlar tudo. É muito difícil lidar com isso. Isso ninguém, né? É, Mas hoje eu consigo ter qualidade de vida, eu consigo começar a terminar as coisas, eu consigo prestar atenção nas aulas, é, consigo fazer muitas coisas que, quando eu me comparo com o que eu era, a Letícia, lá de 20 anos, não conseguia. E ela conseguia, porque ela se esforçava demais, demais da conta, né? muito maior o esforço, né? Eu respondi porque eu divago.
Não, não, tá certo. Até, na verdade, você já entrou aqui em 3 perguntas mais para frente aqui. Eu vou ter que pular essas perguntas e já me respondeu um monte de coisa aqui, ó. Bom, voltando aí nessa parte do uso da medicação, você disse que você se sente muito bem, que você acredita que isso é muito benéfico, né? Uhum. Com relação a esse recebimento de diagnóstico, você acha que o olhar das pessoas, os olhares das pessoas modificou com relação a você? Você se sentiu estigmatizada? Você viu um preconceito velado após essa revelação, né, de diagnóstico? Eu acho que eu sofro talvez, mais um preconceito velado contrário. Por conta de eu não ir mal, por eu, por eu ser traquejada, conversar bastante, falar de várias coisas, me dar bem, de certa forma. É como se, não tem TDAH, entendeu? Não, Ou, é que falando assim, né, com você, né, eu te conheço já faz quanto tempo? Bastante tempo. é, A gente sabe que, por exemplo, você é muito espontâneo. E às vezes você de fato não tem papas na língua, né, com relação a diversas situações e ocasiões, entendeu? Você acha que isso daí vem um pouco do seu TDAH, o seu né, ser hiperativa e coisa e tal, o seu processamento é muito rápido, e às vezes você não consegue compreender por que que a pessoa não entendeu se você já entendeu tão rapidamente, alguma coisa nesse sentido? isso eu trabalho em terapia até hoje. Até hoje. Eu tenho o pensamento muito rápido e acho que eu vejo mais claro, muitas vezes. E aí eu falo sem filtro, porque para mim é muito claro. E aí eu tenho que dar vários passos para trás para poder entender o outro, né? Para poder entender o processo do outro. Mas ainda voltando na tua pergunta, eu percebo sim, já percebi. Sabe aquela coisa assim, agora essa moçada usa do diagnóstico do TDAH como desculpa, ou para não fazer as coisas, ou para isso, aquilo. Eu já senti isso muitas vezes. Por isso que eu até pensei muito em relação a essa entrevista, porque por causa da exposição, né? Na outra faculdade, eu me arrependi de me expor, por tudo que lá aconteceu, né? Por conta desse tipo de coisa, desse tipo de olhar, desse tipo de reação das pessoas e de julgamento, né? Você acha que você assusta as pessoas com o seu jeito? Eu acho, tenho certeza. Isso não, eu tenho certeza que sim. Porque muita. Não, eu estou perguntando porque, né, as pessoas, às vezes, elas se sentem impactadas. É lógico que na cultura brasileira, nós somos muito mais é, sinestésicos, né? De acolhimento, abraçar e coisa e tal, lá, lá, lá. E as pessoas não falam muito claramente, abertamente, todas as verdades que elas precisam falar, né? Para que a pessoa ouça. Em outras culturas, isso daí é muito normal. A pessoa simplesmente fala assim, obrigado, né? Agora, no Brasil, não. No Brasil, a pessoa se magoa, a pessoa fica fragilizada, entendeu? E você nem quis, não estou dizendo você, mas assim, a gente nem quer ser ríspido, mas às vezes a gente devolve uma resposta um pouco mais áspera ou ácida em algumas circunstâncias e as pessoas se sentem magoadas, feridas, né? Então a gente ouve muito falar com cuidado que se tem que ter para você se expor e expor os seus pensamentos e coisa e tal, porque as pessoas acabam se machucando, né? Diferente de outras culturas, que isso daí é muito legal. É aquela coisa assim, você vai na minha festa? Hoje não dá. Tá bom, na próxima você vai. Lá fora é assim. Agora você tem que escolher uma desculpa muito plausível para você dizer que você não vai naquele evento e coisa e tal, para a pessoa não ficar magoada com você e tudo mais, lá, lá. Isso acontece não só nesse tipo de caso, mas eu acho que assim, no trabalho as pessoas elas não são tão claras, não são tão, como eu digo assim, práticas. Uhum. Elas ficam firulando para poder usar a parte que seria a prática e o simples não já caberia e a pessoa tem que entender que você não pode, você não está disposto, você não está afim e coisa e tal. Então, eu não vejo isso só com
como um problema de TDAH ou de outros neurodivergentes que tem aí, que eles são muito mais práticos na forma de conduzir o diálogo, né? E essa interação com as pessoas. E esse conhecimento teria que ser não idealizado, de que você sempre tem que ser bem tratado, você tem sempre que ser bem recebido. E eu acho que é um pouco disso, não é só, vamos dizer assim, ser mal educada, ser ignorante, coisa e tal. Às vezes as pessoas é só prática. Eu acho que muitas vezes as pessoas pedem a sua opinião sem querer ouvir a tua opinião de verdade. Uai. Aí, aí quem tem dificuldade de mentir ou de ficar quieto, não vai conseguir não dizer o que pensa, o que realmente. Se eu pensar algo, eu vou dizer algo exatamente. Eu estou trabalhando em terapia, que eu não devo. Não, é porque a gente tá num conceito que tem que ser fofinho, né? E É, tem que ser fofinho o tempo todo, né? ou então, assim, existem pessoas que vale a pena você dizer o que você pensa. Eu estou Sim. tentando trabalhar isso. Que tem pessoas que vale a pena saber o que eu penso. E tem outras que não valem, que eu acabo me prejudicando. Então, assim, por essa visão, às vezes, mais para frente, por conta desse pensamento muito agitado e rápido, e que a pessoa não vai compreender. Não por limitação, é por uma questão de aceleração. Às vezes eu percebo também, às vezes, essa agitação, eu percebo a personalidade de alguns amigos que irrita, eu irrito eles. Entende? Não, você não é que você irrita, você incomoda. É, e Porque aí, eu acho assim, as pessoas que são muito assertivas, Lei, que são focadas e vão, vamos dizer, que andam como um trator mesmo, vou fazer, vou limar e tudo mais, às vezes são mal interpretadas, né? São mal interpretadas e o pessoal e aquela celeuma, aquele distanciamento, porque se eu falar alguma coisa, ela me falar uma coisa torta, não sei o quê, complicado. fala muito sobre estigma, porque a criança hiperativa, ela que é mais estigmatizada é esta. É a hiperativa, é a que incomoda o professor, é aquela que não para quieta, ela vai ser mal interpretada. Ela vai ser, ela vai ser mal interpretada. E aí, quando essa criança cresce, ela é mal interpretada pelos colegas. Então, assim, só mesmo quem. E isso não é uma reclamação, você entendeu? Eu entendo que faz parte do meu trabalho interno também entender onde eu estou, você entendeu? Que eu não é o mundo que tem que se adaptar a mim. É eu que também tenho que me encaixar nesse mundo e mudar, ou perceber, ou desacelerar um pouco para poder chegar, você entende? Também. Mas eu também vejo que quando há esse tempo, essa permissão para se aproximar e entender como é que é o meu funcionamento, a opinião de todas as pessoas mudou muito Elas blindam, né? a meu respeito, porque muda, porque é um funcionamento. Mas a gente vai trabalhando em terapia justamente isso, essa percepção de quem você é e do outro, e como o outro te percebe, e o quanto você pode fazer para buscar melhorar as relações, né? Eu acho que é isso, porque é, o, o TDAH precisa de acolhimento, mas ele também precisa acolher, né? Porque não dá para querer que todos engulam. Sim, não dá. Mas isso aí acho que não é só no TDAH, né? Eu acho que em vários conceitos da vida, né? Sim, Seja na questão religiosa, seja na orientação sexual, qualquer coisa desse tipo. Eu ia fazer uma pergunta para você sobre o quanto a medicalização, o medicamento te ajudou a superar no lado profissional, no lado acadêmico, mas você já explanou, também não vou voltar nesse assunto, né? Mas você acredita que ainda há desinformação, né, associado
aos medicamentos da pessoa, saber que, por exemplo, uma outra pessoa está sendo medicada, daí ela tem essa coisa, essa desinformação assim, a pessoa é meio louca, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Do TDAH, eu acho que a estigmatização não é sobre um meio louco, eu acho que do bipolar é. Ah, Tá. tal. Agora, do TDAH, é mais assim, não, eu perdi as contas de quantos amigos eu tenho, que às vezes eu fico tempão sem encontrar, quando encontro e fala, e aí, quando você vai tomar vergonha na cara e parar de tomar um remédio? Aí, é sem filtro, né, Jean? Você me conhece? Sim, né? A resposta bem afiada. Exato. Por quê? Porque isso machuca. Porque mal sabe essa pessoa o tanto que já teve que se trabalhar para aceitar a medicação. É porque a gente queria ser normal, queria funcionar como todo mundo funciona sem ter que tomar medicação. Porque quem é que em sã consciência quer gastar quase R$ 600 por mês com remédio? Com um remédio. Quase ninguém. Só burro, retardado. É Sim. isso mesmo. E isso está vindo de frente com uma outra pergunta que eu ia fazer agora, né? Com relação ao estigma social mesmo apresentado. Né? Daí você já tá trazendo essa experiência, já matou mais uma questão minha aqui. Mas você acredita que esse estigma te afetou de alguma forma? Assim, profissional, acadêmico, ou mesmo na sua vida social, em roda de amigos, ou coisa assim? Com amigos, sim. Já tive de romper com amigos, de me afastar de amigos, porque sempre o meu TDAH virava assunto por conta da medicação. Justamente os amigos mais good vibistas, abraça árvore orgânico, você entendeu? Então, então eu não sou merecedora do universo. Daí você entra numa vibe espiritualista, você entendeu? Então eu sou podre, porque eu tenho que usar essa medicação. Porque eu não mereço, não sou merecedora das coisas boas, porque eu sou fraca, porque eu não me esforço o suficiente. A pior coisa que tem é dizer para um TDAH que ele não se esforça. Uma pessoa que estuda 40 horas a mais do que o coleguinha não se esforça? Não tem o que dizer. Então você vê que falta compreensão e sensibilidade das pessoas para lidar com os TDAHs. Exatamente. E falam muito, é falta de informação, né? Vou dizer ignorância no sentido de ignorar conhecimento. Porque é isso. Então, lembra uma vez, não sei se você estava numa aula da outra faculdade, que uma colega disse que tratou com floral o TDAH do filho e que tomou o remédio do TDAH e que deu nela uma apatia, que ela dormiu. Se é um psicoestimulante, não é Rivotril. Então, ela tava dando um depoimento mentiroso, porque ela não tomou. Se ela tivesse tomado, ela tinha, uhul, é derivado da anfetamina, meu bem. Vamos para falar um Sim. português mais claro? Não vou falar, porque senão o YouTube vai cortar o vídeo. Uhum. Você entendeu? E não, você vai estudar psicofarmacologia. Não é derivado do Rivotril. Quer dopar uma criança de Rivotril para ela, ou um adulto, ou qualquer indivíduo. O psicoestimulante vai estimular. Eles falam em dopar porque foca. Mas quando alguém relata que eu tomei para experimentar, ninguém fala isso que eu vou falar. Foco. Como que é uma pessoa com hiperfoco? Letícia? Dormindo ela não tá, Jean. Exatamente. Tá fazendo alguma coisa. Você entendeu? Ela tá com hiperfoco. É isso que o psicoestimulante faz. Talvez. Talvez, se não tiver. Em criança, tem que tomar cuidado com isso. Tem que direcionar. Por isso que, às vezes, a medicação, não sei, não sou médico, mas, assim, a medicação que eles mais acabam receitando é Ritalina, porque tem aquela de curta duração, longa duração e tal, porque é só para quando vai para a escola, que tá Para focado poder regular só períodos, né? em períodos, por causa disso, porque corre o risco de ficar jogando. Ele ligou o hiperfoco dele no jogo.
e não está conseguindo aproveitar o conserto ali da medicação para a produção, para a produtividade da tua vida. E isso, quando você toma medicação, a terapia te ajuda a ajustar, porque se você não se controlar, você vai ligar o hiperfoco só para as coisas que você gosta de fazer. Entendeu? Então você tem que se policiar, você tem que ter uma agenda. Eu tô falando, você tem, isso não quer dizer que eu faço, mas tem que fazer. Não, sim. Tem que fazer. A prática não quer dizer que, né, a gente pratique de fato, nesse sentido, várias coisas, né? Mas você já me respondeu várias outras perguntas aqui também. Então, deixa eu ver aqui uma outra. Com relação, deixa eu ver, a descriminalização ou uma falta de compreensão em algum momento já aconteceu isso com você? Tem alguma situação para pontuar? Falta de compreensão. Então, com medicação principalmente, viu? Desde a família, a ex-namorado, sabe? Assim, sempre te julgando porque você toma, te botando para baixo porque você precisa da medicação, é, te colocando, quando é que você vai parar? E aí já teve momentos de eu querer parar. Tá, vou parar. Eu preciso parar com isso. Está me fazendo mal. Então, um conselho que eu dou em relação a isso, quem vive essa frustração, esse conflito melhorou o que na tua vida? É sobre a sua vida ou a vida do colega? Quem tem que saber é você e seu médico. A conversa Sim. é entre o terapeuta, viu? É entre o médico e o paciente. Quais foram os sintomas que a medicação melhorou? Nem interessa se você é TDAH ou não. Se Não, for seja qualquer outra coisa que você tenha que tratar. isso, seja qualquer outra coisa. Se você tiver com alergia, te deu a medicação e resolveu o teu problema, está resolvendo. Você entende? Quem tem que decidir com você se vai ou não parar a medicação é o médico, não é mais ninguém. É o médico. Ninguém tem que dar pitaco, nem o pai, nem a mãe, nem o marido, nem a esposa. Ninguém é o médico e você. Porque você sabe, quem é TDAH vai falar bem da medicação. Você entendeu? Por quê? Porque o custo-benefício, porque os efeitos colaterais existem para qualquer coisa. Só aguenta o efeito colateral quem realmente vê o benefício. Você sente algum efeito colateral da sua medicação? Sinto ainda. Pode falar um pouquinho? Às vezes, bom, é assim, tomou da vontade de ir no banheiro, meia hora, de meia a uma hora. Tanto que assim, eu sempre tenho, que horas que é o meu compromisso? Então eu vejo que horas que eu vou tomar um remédio, porque aí eu vou tomar banho e tudo mais. Tira um pouco a fome. Hoje em dia não tira tanto, porque já faz 10 anos que eu tomo, né? Então tira um pouco a fome e tem que tomar muito cuidado com o sono. Então eu tomo a medicação 5 horas da manhã. Por quê? Porque se eu não tomar tão cedo, vai atrapalhar meu sono lá para cima, né? Tanto que às vezes eu acho que quando eu vou para a faculdade já não sou mais sobre o efeito da medicação, porque ela dura Tá. 12 horas. Você já tem sono. É, e às vezes eu fico preocupada. Até falei com o doutor Cristiano, eu falei, putz, mas a faculdade, quando eu vou para a faculdade, eu não estou sob efeito. Mas eu não sinto, né? Não sinto. Por quê? Porque a psicologia em si é um assunto de foco meu, de hiperfoco. Eu gosto. Mas, enfim, se eu não tomar tão cedo, vai atrapalhar meu sono. Então, esse é um outro efeito colateral. E hoje em dia eu não sinto mais taquicardia, mas no começo dá uma aceleração, aquela taquicardia, Tá. né? Esses foram os efeitos para mim da medicação. E com o tempo, a taquicardia parou. Mas os outros dois ainda, se você tomar tarde o remédio, você não dorme, você fica acordado à noite. Aí da insônia. Dá insônia. Entendi. Viu? Vou te fazer outra pergunta. Você acha que a escola está preparada para atender esse público? Ah, não tá. De jeito nenhum. O sistema em si, conservador desse jeito, já é um sistema que exclui. Ele exclui tudo, que é diferente, né? E o TDAH, ele é ele é irritante para esse sistema.
se você for pensar, né? E as escolas, talvez, tem algumas que sim, né? Se você for pensar de jardim até de escola, de algumas escolas particulares até o sexto ano. Quando começa a entrar naquele esqueminha de vestibular, nenhuma está. Nenhuma está. Faculdade, então, nem pensar, né? Quando você vê o próprio esquema do vestibular, não é um sistema de avaliação que inclui um PH, né? Enfim, tem mais alguma coisa que você queria compartilhar, que você acha importante, né? As pessoas que são leigas, assim como nós, que ainda estamos estudando, né, sobre o TDAH. Você já tem lido bastante, você já vem aí com uma bagagem de 10 anos aí, que você fala sobre o TDAH e você se compreende melhor, você se comunica melhor com relação ao TDAH e tudo mais, né? Mas aqueles que estão aprendendo agora, ou estão mergulhando nessa esfera de TDAH, hiperatividade, ansiedade e tudo mais, tem alguma coisa para partilhar que você acha de suma importância? Eu acho de suma importância ler artigos científicos de boas revistas, porque tem muito material bom, e parar de ouvir opinião, achismo, A sabe? psicoeducação você acha que tem que vir, então, com tudo. Ai, A psicoeducação você acredita que tem que vir com tudo, nas escolas, em todos os lugares. principalmente com E, psicologia, inclusive, você entendeu? Porque tem um viés moral e de achismo muito grande, inclusive entre os próprios professores. E aí esquecem da ciência, porque, meu, em termos de ciência, eu dá para debater com qualquer um e ganhar em todos os debates sobre TDAH. Porque tem muito estudo, muitos, porque é cognitivo, Jean. sim, é o que a gente estava comentando outro dia, que a gente estava falando, né? Por exemplo, a TCC ela funciona bem para crianças e adolescentes, mas talvez não funcione tão bem para os adultos, porque ele precisa tratar de coisas mais profundas, que não são tão rasas ali, né, no dia a dia e tudo mais. Então, precisa de uma outra metodologia, além do TCC, né, que a gente estava comentando, lembra? Exatamente. E então eu acho que esse aqui tem que estudar e na fonte mesmo, desconfiar, questionar. Eu acho que existe muito mais, existem narrativas importantes, mas que não se olha para dois lados. Por exemplo, hoje em dia se fala muito sobre é, os, os estudantes que tomam a medicação para melhorar o desempenho acadêmico, mas não fala que o Brasil é um país pobre, que o tratamento do TDAH é caríssimo, que só a medicação custa R$ 600 e que existe um número enorme de TDAHs não diagnosticados. Eu nunca ouvi essa narrativa em nenhuma aula. Agora, a narrativa de que toda criança é TDAH, de que todo mundo é TDAH hoje em dia, eu já ouvi aos montes, você também, e eu não estou falando mentira. Sim. De que é modinha, de que tá todo mundo só dando medicamento para ajudar o comportamento na escola, a hiperatividade, coisa e tal, então fazendo laudos aí a dar com pau, né? É o Olha, que a gente mais ouve. você ouve, e não que isso não seja importante, mas o outro lado da moeda, que é tão importante quanto, ninguém fala, e é um problema de saúde pública, é um problema social. Quem vai diagnosticar esses aqui? Ninguém. Quanto custa os testes? O SUS dá isso? Tá afim? Ou vai falar, é invenção da sociedade, o TDAH. É uma doença criada pela sociedade. E isso eu já ouvi uns montes. Sim. Mas a gente pensar ali agora, vamos dizer assim, nessa reforma toda que está tendo no SUS, né, eles estão tentando fazer uma humanização bacana com relação ao respeito, à empatia, né, dos cuidados, ainda mais acredito eu que dos transtornos mentais em si, né, a própria criação dos CAPs da vida, eu acho que veio aí para somar, né, então é lógico que a gente tem aqueles médicos que são mais arcaicos, né, na sabedoria, né, das novas tecnologias aí, tá?
para falar um pouco sobre essas medicações que estão vindo para ajudar mais, né? Os especialistas novos que estão se formando agora, eles têm muito mais empatia. Então, acredito que num processo aí de anos, não sei quanto, não li nada sobre para falar assim, é tantos anos, mas eu acredito que haja uma mudança nesse olhar, né? Agora, a nossa onda maior que está sendo agora vai ser a depressão, né? E a depressão bem forte agora batendo aí por conta, né, da pandemia, do Covid-19. Então, todo mundo já está de olho com relação a isso, para ver as ações que vão ser tomadas, né? Agora em 2024, 2025, que vem uma onda de suicídio. Falei errado agora. Suicídio, uma onda de suicídio que vai ter em 2024, 2025, que a maioria das pessoas estão falando em artigos, né, em revistas e coisa e tal, médicos e psicólogos e tudo mais. Então, acredito que eles estejam melhorando esse olhar, né? Vão acreditar que vai, sim, ter uma melhoria nessa área, né? Mas eu entendo que, para muitos, né, a saúde de clínica geral é bem atendida, né? Depende da região onde ele mora, onde ele está inserido. A cultura em si de ir ao médico ainda está sendo trabalhada, e eu ouço isso desde que eu era criança, estou com 47 anos. Então, imagina só, eu ouvia isso lá com 10 anos, já passou 37 anos e as pessoas ainda continuam nessa de que só tem que ir no médico só quando você está morrendo, quase, né? Que precisa ser forte, precisa ser isso, precisa ser aquilo. Então, para mudar uma cultura, demora muito tempo. É triste, mas demora. Demora Então, mesmo, acho que é isso, meu amor. certo? Acho que era isso que a gente tinha que falar aí nessa entrevista aí, para dar uma ampliada no conhecimento geral, né? Para melhorar nas escolas, nas universidades, né, no âmbito da saúde, não só para o TDAH, mas se falando de aprendizado também, né, tem muita coisa para se fazer, para se olhar. Eu acho que se não olhar para isso de uma forma a acolher, a enxergar como realmente isso existe, realmente eles estão aí, né, realmente tem que incluir, não vai mudar, né? Por exemplo, prova que teste de pegadinha, que é coisa da década de 80, todo mundo sabe, mas até hoje ainda a gente vê em Se prova. aplica, sim, se aplica. Não é uma coisa que beneficia só o TDAH, mas sim o coletivo, porque não se aplica, não deveria se aplicar mais para ninguém esse tipo de coisa, né? Ou uma prova de 30 questões à noite, para um TDAH é a morte. Você entende? Então, assim, são coisas que. Para de reclamar que você vai melhor do que eu nessa prova, Mas, pois é, tá vendo? Mas, viu? mas outro TDAH poderia não. Né? E isso Sim, claro. não é só numa questão de TDAH, né? Tanto que as provas de concurso são de manhã ou à tarde, ou de final de semana. Não são assim à noite, depois todo mundo trabalhar, 30 questão e tal. Tem coisas que dá para melhorar e não são difíceis de fazer. Em qualquer lugar, seja na escola dos nossos filhos, seja na universidade, e não só para o TDAH, para todo mundo. Sim, no coletivo, No com coletivo. certeza. No coletivo. Então tá bom, meu bem. Então É. essa foi uma excelente entrevista, né, que você me concedeu. Espero ter levado bastante conhecimento, né? Que a gente tenha levado conhecimento, entendimento, esclarecimento e tudo mento que existe por aí, né? Para as pessoas. Então tá, um beijo para você. Na sequência eu ainda falo com você, tá? Mas a gente encerra aqui. Então, um beijo. Tchau! Tchau!